Olá, sou Paulo Ferreira em mais um vídeo de Blender para iniciantes. Nesse vídeo usaremos a imagem do SteadyCAD-CAM A1028 da 3D Exercise. Faremos um perfil utilizando o CAD Sketcher. Depois aplicaremos um Screw, isso no Blender. Se fosse no FreeCAD, a gente aplicaria um Revolution. No Blender nós temos a seguinte configuração: a Collection da cena tradicional, onde tem câmera e luz. Eu criei outra Collection CAD e a Collection Mesh. Toda a parte relacionada ao CAD Sketcher colocarei aqui no CAD Collection. Começaremos na visão frontal, aperta 1. Para melhorar a compreensão, ligarei o ScreenCAD Case. Então, toda vez que eu tiver alguma movimentação no teclado ou no mouse, vai aparecer aqui. Então, do alfanumérico. E eu vou incluir aqui uma imagem. Então, vamos no ADD, Image Reference. Imagem colocada. Vamos renomear. É a Reference Image. Com ela selecionada, aqui na lateral nós temos as informações da imagem. Vamos habilitar o Opacity e deixar em ponto 25. Pode ser vírgula também. Na profundidade deixaremos ela atrás. Agora nós vamos criar uma mesh e colocar as dimensões aqui configuradas, aqui setadas. Então nós temos uma altura, eixo Z de 200 mm e uma largura máxima de 116 mm. Então vamos aqui. Vamos incluir um cilindro. Então, a altura, apertando N, você liga o painel lateral. Então, abri o painel lateral, vou no item, seleciono o item que eu quero alterar e aqui eu vou colocar a altura no eixo Z, ok? Eixo Z, ele vai ter então 200 mm. E a largura 116. Para confirmar que as tuas medidas estão em milímetros, você vem aqui, ó, na cena e nas unidades, você vem aqui e vê, ó, está em centímetro, milímetro, metro, quilômetro. O tutorial está sendo feito em milímetro, então mantenha assim que vai dar tudo certo. Ok, então tá no tamanho, nas dimensões dessa taça aqui, ó. Vamos deixar a base dela no eixo X. Aperta Tab, sobe a malha e aqui você coloca o valor de 100, que é a metade do tamanho dessa peça. Vamos aplicar a escala, Ctrl A. Vamos aplicar a escala. Agora a escala está em ponto 1. Então, eu preciso agora encaixar essa imagem da taça nesse cilindro. Vou ligar aqui o raio-x, assim eu consigo ver atrás da malha. Vou selecionar a imagem. Vou habilitar essa ferramenta que aparece justamente os eixos X e Y, ou simplesmente eu posso apertar G e movimentar. Vou dar um zoom com o rolamento do mouse e vou posicionar bem aqui, bem o 00 da imagem, vou posicionar aqui.
Aperto o G e aperto o X para habilitar o movimento. E agora com o Shift apertado, ele me dá um movimento mais suave. Se eu tirar o Shift, apertando o Shift, ele fica mais suave. Então eu consigo ter uma precisão melhor no movimento. Isso se aplica também no escalonamento e na rotação. Ok, agora faremos o escalonamento. Para que o escalonamento seja a partir desse ponto, a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, 3D Cursor. 3D Cursor faz com que, a hora que eu for dar um escalonamento, ele vai fazer a partir do cursor 3D, o que facilita. Ok, escalonamento aplicado, ela está dentro das dimensões. Por mais que a gente vá usar o CAD Sketcher, ou seja, não precisaria de uma imagem de fundo. Como a gente está trabalhando com o Blender não tem todos os recursos que o FreeCAD tem. Então por isso que eu utilizo sempre ela de fundo, se possível, é claro. Então agora eu vou renomear aqui o cilindro. E vou desabilitar para começar a fazer a modelagem usando o CAD Sketcher. Então o objetivo é fazer um perfil e depois aplicar um modifier chamado Screw. Vamos adicionar um sketch, vamos selecionar esse plano e vamos criar a linha. Então começaria daqui. Para sair, é só clicar com o botão direito do mouse. Então, ó, agora eu vou selecionar, vamos ver como é que tá. Ó, ele tá setado no eixo, ok. Então agora eu vou precisar dar uma dimensão para ele. Vai ser a dimensão da taça, 200 milímetros. Ok, o que mais que eu preciso fazer? Essa dimensão depois dá para aplicar sem problema. Essa dimensão dá para aplicar porque agora tem essa daqui. Eu acho que essa daí é suficiente. Então vamos agora tirar a opção de Construct Mode e vamos começar a fazer a peça. Podemos começar fazendo a linha. Bem a linha central, que vai servir de eixo para fazer o Revolution, né? o Screw. Então vamos dar a altura, saímos daqui. Agora vamos selecionar. Será que ela está Vamos ver se ela está certinha aqui. Ela está no eixo, ok. Então, seleciona o vértice, Shift, seleciona o ponto 00, Distance, e aí aplica o valor, que é 4. E ele vem até aqui. Não, ele vem até aqui. A distância dele vem até aqui. Então, aí você aperta aqui. Ó, tem que tomar muito cuidado para quando você apertar, você não selecionar a restrição, ó.
Se você selecionar a restrição, você pode deixar ela invisível, né? Você pode desabilitá-la. O que é ruim, porque se você não perceber que tem uma restrição, você pode aplicar uma outra e ter uma redundância. Então, tomar muito cuidado aqui. Então, com o vértice selecionado, eu vou selecionar agora esse outro vértice e vou dar essa distância aqui. Ó, o alinhamento está na vertical. Caso ele não fique, você vem aqui e coloca, ó, vertical, para ter certeza que é o alinhamento vertical e não diagonal. Então pronto. Essa linha ela está setada. Agora vamos fazer. Eu estou achando que essa imagem de fundo ainda está muito forte. Vamos colocar aqui um pouco menos. Ponto 1. Aí, ficou mais tranquilo agora. Então agora faremos esse arco. Logo em seguida teremos um segundo arco. Teremos uma linha e daí teremos uma linha inclinada. Ela está inclinada a 10 graus em relação à outra, só que nós usaremos o centro, então ela ficará inclinada a 10 graus. Então vamos criar o arco. Diferentemente do FreeCAD, eu não consigo selecionar a linha para poder restringir. Então eu posso clicar em qualquer lugar, seleciono o vértice. Eu não vou também deixar ele direto na altura dessa linha, porque eu vou ter um outro arco aqui. Então agora eu vou selecionar, saio primeiro do modo de arco, agora entro no modo de seleção, seleciono o vértice, seleciono o ponto 00 e vou alinhar verticalmente. E agora eu vou aplicar um diâmetro, que eu posso escolher aqui como rádio. E é um raio, isso, rádio em inglês. Radio, né? Agora a gente vai aplicar um raio de 100. Pronto. Agora vamos criar mais um arco. Aqui você já tem uma referência de onde que é o início, o centro do arco. Então vou clicar aqui, sair do modo de arco e aplicar uma tangência nas duas. Vou aplicar o diâmetro, selecionar como raio e aqui é 5. Com o modo tangente selecionado, eu venho num arco e depois venho no outro. Pronto. Agora esse ponto aqui do arco, ele pode estar alinhado a esse ponto aqui. Vou criar uma linha, uma segunda linha. Vou aplicar tangência também em relação a esse arco e essa linha. Agora eu vou colocar a distância de 75, só que do centro até aqui é 75 divididos por 2. Então seleciono, saio do modo de criação de curva e vou para a seleção. Seleciono esse ponto e venho em distância. 75 divididos por 2.
A altura dele, ele está se referindo ao ponto, ao centro do arco. Ele é um pouco mais alto. Vamos selecionar e dar altura. Aqui eu vou querer um alinhamento vertical. E eu vou pedir para ser 4.5. E não 3.5. Porque o 3.5 é aqui, ó. Depois eu vou aplicar um fillet nele, ou bevel, como também se chama aqui no Blender. Ok. Agora nós temos esse arco e essa linha. Farei primeiro a linha. Ela tem o limite dela de 80, marcando aqui. Então vai ser daqui, modo seleção, seleciono os dois vértices, distância, alinhamento vertical, 80. Agora eu preciso colocar uma restrição no posicionamento no eixo X. Então vou selecionar esse vértice, distância, vamos colocar agora a restrição horizontal, é 9 divididos por 2. Pronto, agora só sobrou esse ponto aqui para fazer a restrição. E ele vai depender do arco que a gente vai criar agora. Vamos criar um arco. Eu acho que é aqui que é o centro dele. E vamos selecionar os dois aqui. Pronto. Vamos dar o diâmetro. Selecionamos raio, 40. Vamos também ligar aqui o tangenciamento. Modo de seleção, seleciona a tangente, seleciona primeiro o arco, depois a linha. Pronto. Agora a gente precisa dar um jeito aqui, ó. Então ela tem uma inclinação de 5 graus. Então vamos aqui no modo ângulo, selecionamos essa linha e essa. É 10 graus no total, divididos por 2. Agora a gente vai dar um zoom out e pega aqui a referência. Pronto. Nós temos algumas redundâncias aqui, então vamos ver aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. Tem aqui redundância, tem aqui. Vamos tirar um vertical e já eliminar o restante. Pronto. Salva o arquivo. Agora faremos essa parte aqui, ó. Essa parte e aqui. Vou fazer essas duas partes aqui primeiro. Começarei com esse arco, ele tem um raio de 300, depois um arco menor com raio de 5. E aqui o arco com raio de 30.
Vamos restringir o centro do arco com essa parte do arco. Fazer uma restrição horizontal. Vamos aplicar aqui o raio de 30. Vamos então aplicar aqui raio de 300. Coincidência, vai coincidir. Vamos aplicar o diâmetro de 5. Diâmetro no raio de 5. Agora daqui partem duas linhas. Elas vão ser paralelas. E daí depois dois arcos e eles vão se encontrar aqui. Eu vou precisar fazer uma linha de construção justamente para coincidir a largura máxima da taça em 116. Então nós temos 116 divididos por 2. E a altura de 30. Ele fica bem aqui. Saímos do modo de construção. E agora faremos as duas linhas e os dois arcos. Começarei com as duas linhas. Vamos colocar a restrição de paralela. E vamos deixar também tangenciados. Então, selecionamos primeiro o arco, depois a linha. Aqui, mesma coisa. Temos a tangência entre os dois arcos e uma tangência entre o arco e a reta.
Ok. Para acertar certinho isso daqui, precisaremos agora dos arcos. Primeiro faremos o arco externo. Ele vai ficar na altura, restrito à altura. E vai ficar uma distância de 95 divididos por 2. Que dá 47,5. Vamos ligar esses dois pontos. E aplicar também um tangenciamento. Primeiro o arco, depois a reta. Agora aqui, ó, nós vamos fazer também uma restrição a esse ponto. Então, aqui e aqui. Pronto. Faremos agora o segundo arco. Usaremos o mesmo ponto e ele não vai ter... vamos aplicar a dimensão do arco, né? Que é raio de 50. Diâmetro, raio 50. Ele ficou com 50. Ok. O detalhe aqui de cima diz que a espessura do vidro é de 0,75. Então eu vou fazer agora um arco que vai ter um raio de 50 menos 0,75. Vou selecionar o mesmo ponto de origem. Então lá, raio 50 menos 0,75. Vamos ligar esses dois pontos aqui, da linha e do arco, e aplicar também um tangenciamento. Arco, linha. Vamos aplicar agora uma restrição horizontal e criar uma linha para fechar. Vamos agora ver a redundância que aconteceu. Tem redundância. Vamos tirar aqui então esse horizontal aqui. Pronto. Tá perfeito. Eu preciso ainda aplicar o bevel, né? Ou fillet aqui nesses dois e aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar agora essa sketch e aí eu vou aplicar vou deixar ela assim e depois porque essa daqui eu quero aproveitar para um outro tutorial que a gente vai trabalhar essa taça usando subdivisão surface, que até então eu não trabalhei. Então vamos salvar. Vamos dar um nome. Sketch. Uh, 01. Pronto. Sketch 01. Ok. Salvo o arquivo. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos editar essa sketch usando esses dois bevel, bevel D1
e aqui em cima de 0,2. Bom, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar aqui no modo de edição. Ela não tem os bevel, né, que eu preciso fazer, mas para malha, para trabalhar com subdivisão, eu não preciso do bevel, desses do canto pelo menos. Esses aqui eu preciso, né, esses arcos eu preciso, porque o bevel nada mais é que um arco que ele vai gerar para mim. Eu não preciso criar um arco e trabalhar, ele cria o arco automaticamente para mim. Só que eu não consigo colocar um valor nele, então eu tenho que primeiro criar o arco e depois aplicar um raio nele. Então o que eu vou fazer? Aqui em Convert Type eu vou pedir para transformar numa mesh. No atualizar ele vai gerar uma mesh para mim. Saio do modo e eu tenho uma mesh criada. Aí vou duplicar, Shift D para duplicar. Renomeio, Sketch, no bevel. Ok, então esse sketch aqui vai ser sempre o sketch que vai ser gerado pelo aplicativo aqui, ok? Então, se você quiser fazer um backup, é bom sempre ir duplicando e renomeando. Então, eu vou agora editar. Eu vou editar a curva. E se eu fizer alguma alteração, depois é só fazer usar o refresh aqui, o update dele. Então, vamos começar com aqui a parte inferior. Eu vou pedir para que não gere nada, fica mais fácil de visualizar. E esse aqui eu desligo. Então, ferramenta de bevel, eu vou selecionar o vértice e vou puxar. Pronto. Seleciono o vértice. Pronto. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso colocar raio de 1. Então eu venho aqui no diâmetro, seleciono raio 1. E aqui mesma coisa. Diâmetro 1. Assim se consegue ter uma maior precisão. E aqui em cima, mesma coisa. Bevel selecionado. Agora eu venho com o diâmetro. Esse aqui é de 0,2. Vamos pedir para gerar uma mesh. Mesh curve 12. Pronto. Perfil criado. E para finalizar essa primeira parte do vídeo, nós vamos aplicar o modificador. Então seleciona a mesh, no caso vai ser a Sketch 01. Vamos aqui na aba de Modifiers, vamos adicionar Screw. Vamos pedir para fazer a rotação no eixo Y. Por que no eixo Y? Porque quando ela foi gerada pelo
CAD Sketcher, ele rotaciona o eixo X. Então daí a gente pede para fazer pelo eixo Y. Se tivesse tudo zerado aqui, seria no eixo Z. Então aqui ele tem Step Viewport e Step Render, ou seja, então na hora de você renderizar, você pode, se você não aplicar esse modificador, ele vai ter 16 passos, né, 16 steps. Para poder focar o objeto, você seleciona o objeto e aperta o Del da barra do teclado alfanumérico. Então, para ficar mais suave, eu vou aumentar para 36. Aí temos uma suavidade um pouco melhor, mas mesmo assim continua facetado. Então, quando a gente for trabalhar com subdivisão Surface, ela vai ficar bem lisa, mesmo precisando ter tanta superfície. A gente aplica mais superfície em lugares que são mais estratégicos, como as pontas. Por isso que eu fiz uma sem bevel, porque não precisa daí. Então, eu vou fazer o seguinte, aqui, quando você não usa subdivisão Surface, você usa o Shade Auto Smooth. Podemos exportá-la. Vamos exportar para STL. Seleção apenas. Eu espero que tenha gostado. Deixe um like, se inscreve no canal e me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo.